Como é que a arte se liberta daquela obrigação de ter que copiar o mundo? Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores revoluções da história da arte, o abstracionismo. É uma jornada que levou a pintura, sabe, para um lugar completamente novo. Para começar, vamos pensar numa previsão que é, no mínimo, surpreendente. Lá em meados do século XIX, muito antes de existir arte abstrata, o escritor Gustave Flaubert soltou essa: a arte será alguma coisa situada entre álgebra e música. E olha, essa frase acabou capturando com uma perfeição incrível a tensão que ia definir todo esse movimento mais de 50 anos depois. É impressionante. Mas afinal, o que é a arte abstrata? Bom, de forma bem direta, é a arte que não está preocupada em representar o mundo como a gente vê. Pensa bem, numa época em que a fotografia já conseguia fazer uma cópia perfeita da realidade, a pintura ficou livre dessa função. O foco, então, mudou. Passou a ser a expansão pura, a exploração da forma, da cor, da linha, por elas mesmas. E o curioso é que, assim que essa liberdade foi conquistada, a arte abstrata, na hora, se dividiu. Não existiu um caminho só, mas sim dois, e eles eram fundamentalmente opostos na sua filosofia. E essa divisão aparece em duas frentes bem claras. De um lado, o abstracionismo geométrico, que buscava lógica, razão, leis universais. Era a álgebra que o Flaubert tinha previsto. Do outro lado, a gente tem a abstração informal, ou lírica, que era focada na emoção, na subjetividade, no mundo interior do artista, ou seja, a música. Eram duas visões de mundo que não podiam ser mais diferentes. Vamos primeiro pelo caminho da ordem, então. A turma do abstracionismo geométrico acreditava que a arte podia ter uma linguagem universal, sabe? Uma linguagem estruturada, baseada em princípios da razão e, claro, da geometria. E o fascinante é ver como isso foi evoluindo. Não foi algo que surgiu do nada. Tudo meio que começa com Paul Cézanne, que já quebrava a natureza em formas básicas, como cones, esferas. Depois o cubismo, com Picasso e Braque, dá um passo além, abandona a perspectiva tradicional para reduzir tudo a planos geométricos. E essa busca pela pureza total, ela chega no seu auge com o movimento holandês de Style. E o grande expoente dessa busca pela ordem total é, sem dúvida, Piet Mondrian. Ele criou o que chamou de neoplasticismo, que era um código artístico incrivelmente rigoroso, quase uma lei. A regra era clara: usar apenas linhas retas, horizontais e verticais, só as cores primárias, vermelho, amarelo e azul, e as chamadas não-cores, que são o preto, o branco e o cinza. Era a busca por uma harmonia universal através da estrutura mais limpa e pura possível. Certo. Agora a gente vai para o outro lado da moeda, o caminho da emoção. Aqui, o que importava não eram regras universais, nada disso. O foco era o universo interior do artista, os sentimentos, os impulsos e o próprio ato de criar. O pioneiro dessa vertente foi o russo Vassily Kandinsky. Lá em 1910, ele pintou o que hoje é considerada a primeira aquarela abstrata. E a grande virada aqui é que o ponto de partida dele não era desmontar a realidade como os outros. Ele queria expressar conteúdos simbólicos e emocionais, usando a cor e a forma de um jeito totalmente livre, sem amarras com o mundo real. E essa ideia de expressão pura nos leva direto a Jackson Pollock, que resumiu o espírito da coisa toda de forma perfeita com essa frase: quero expressar meus sentimentos, não ilustrá-los. Para ele, a pintura não era sobre criar uma imagem final bonitinha, mas sim sobre o processo, a ação de pintar. Então, como é que ele fazia isso? A técnica dele, conhecida como drip, ou gotejamento, era revolucionária. Primeiro, a tela gigante ia para o chão, nada de cavalete. Segundo, o artista andava em volta dela, por cima dela, quase numa dança. E terceiro, nada de pincéis. A tinta era gotejada, derramada, até jogada direto da lata. O resultado não é bem uma imagem, é mais como um registro físico e emocional da batalha do artista com aquela tela. E essa revolução toda, de artistas como Mondrian de um lado e Pollock do outro, claro que não ficou restrita à Europa e aos Estados Unidos. O legado do abstracionismo se espalhou e essas ideias foram sendo adaptadas e debatidas no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, essa mesma tensão entre a álgebra e a música gerou um debate intenso. Em São Paulo, o grupo concretista abraçou os princípios racionais da geometria, vendo a arte quase como um projeto industrial. Já no Rio, o movimento neoconcretista surgiu como uma reação a essa rigidez toda, defendendo uma arte mais intuitiva, que convidasse o espectador a participar. E claro, sempre existiram os artistas informais que preferiram ficar de fora desses grupos para manter total liberdade de criação. Então, no final das contas, qual é o grande legado disso tudo? O abstracionismo não veio para acabar com a arte figurativa. O que ele fez, na verdade, foi expandir de uma forma infinita as ferramentas de expressão.
Ele basicamente criou uma nova linguagem para as artes visuais, estabelecendo um diálogo com a figuração que, aliás, continua super forte até hoje. E isso tudo deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? A Revolução Abstrata provou que a arte não precisa representar nada do mundo real para ser arte. Então, se a arte pode ser literalmente qualquer coisa, qual será que é o propósito dela hoje?